Olá, sejam bem-vindos ao canal Senhora Literatura. Hoje aqui no nosso canal vamos ter uma entrevista muito especial. O professor, poeta, escritor Álvaro Posselt. E eu vou deixar que ele mesmo se apresente para vocês. Oi Álvaro, tudo bem? Então, olá para todo mundo. Eu sou Álvaro Posselt, poeta curitibano. Tenho 9 livros publicados, todos de haikai. E para quem não conhece o haikai, então hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Então, justamente eu gostaria de começar com essa pergunta, porque aqui no canal nós temos diferentes pessoas que assistem, alguns que são leitores, escritores, e eu queria que você explicasse então para todo mundo, para aqueles que sabem um pouquinho mais, para aqueles que ainda não conhecem, o que exatamente é um haikai, como definir o haikai. O haikai é um poema de origem japonesa de apenas 3 versos. É o menor poema do mundo. E tirando o Japão, né, que é a terra natal do haikai, o Brasil é o lugar onde mais se pratica haikai no mundo. E aqui no Paraná a gente tem. O Paraná foi um estado privilegiado, né, em relação ao haikai, porque primeiramente a gente teve a colonização japonesa, né, mais lá para o norte do Paraná, e nós temos também os nossos poetas mais famosos aqui do Paraná, que talvez seja até conhecido mais pelo haikai do que a poesia em geral, como é o caso do Paulo Leminski. Ele foi um grande divulgador do haikai. A Helena Collodi foi a primeira mulher no Brasil a publicar um livro com haikais, né? Isso foi lá em 1941. E a Alice Ruiz, que foi casada com o Leminski, e tem vários livros de haikai publicados. E o haikai, então, é o registro de uma percepção instantânea. Então, sabe aquele momento em que você olha para o céu e vê a lua cheia, né? Tem essa percepção e tem esse encantamento. Então, esse é o momento do haikai. É quando a gente registra nos 3 versos esse instante. Né? O haikai é um instante, vai falar de um momento. Não é assim. Às vezes a gente faz oficina de haikai com as crianças e tal, daí a criança coloca lá de manhã, sol, de tarde, né? Não. O haikai é aquele exato instante, aquele momento do brilho da lua, do cantar do passarinho, do aroma de uma flor, né? Então, é o registro dessa percepção. E no haikai tradicional sempre tem que ter uma palavra, expressão que indique a estação do ano. Então, se a gente lê um haikai que fala de calor, ou que fala de frio, ou que fala de folhas caindo, ou que fala de flores, a gente já percebe a estação. Mas essas características que eu falei são fáceis de identificar, né? Quem não sabe que calor indica verão, frio indica inverno, né? Folhas caindo, que é a representação máxima do outono, e flores, que também é a representação máxima da primavera. Mas existem outros termos que exigem que a gente olhe mais para a natureza, né? Para perceber as características de cada estação. E aí que é legal, porque por mais que eu conheço o Haikai já faz 17 anos que eu conheço o Haikai, e eu não me considero assim um expert ou um mestre, muito pelo contrário, né? Cada dia eu percebo que sou mais aprendiz, porque com o Haikai a gente aprende dia a dia, né, com a natureza. Então, por exemplo, se eu fizer um Haikai falando de poluição, qual estação que você acha que é? Nossa, difícil, né? Então, como a gente tem no inverno a estação menos chuvosa, o que acontece? A poluição se acumula mais. Então, se no Haikai falar de poluição, vai indicar inverno, né? Se no Haikai falar de enchente, vai indicar verão, porque o verão é a estação mais chuvosa, né? Se no Haikai falar de orvalho, né, a gota de orvalho, indica outono, porque o outono é a estação mais propícia, né, para a gente ter o orvalho. Então, são coisas que, claro, existe um dicionário de termos, né, uma quigologia,
porque a palavra que indica a estação em japonês chama kigo. Então, é uma kigologia que mostra lá, eu estou sempre consultando, procurando, né? Mas o que vale, o que é legal mesmo é você aprender isso na prática. Então, você olhar para a natureza e entender que a poluição é mais comum no inverno, não você olhar no dicionário e ver que está escrito lá que indica inverno. Que bacana, Álvaro. É legal que a gente também está aprendendo aqui com você, né? Eu, por exemplo, já fiz alguns cursos, inclusive de Haikai, mas essa é uma informação bem legal que você está trazendo para a gente. Bacana. O Haikai nos livros, ele agora é mais frequente, né? Antes eu acho que não tinha tanto. Mas hoje, acho que em todos os livros didáticos, Sim. todos falam sobre o Haikai. Mas só que coloca de uma forma muito superficial, né? Que o Haikai é um poema de origem japonesa, tem 5 sílabas no primeiro verso, 7 no segundo, e 5 no terceiro, e fica mais ou menos por aí, né? Exatamente, né? Na maioria das vezes a gente acaba aprendendo só o basicão ali. Então é bem legal isso que você trouxe, né? Desses outros elementos que não são tão explícitos assim, que requerem uma observação mais atenta da natureza. Muito legal. Os livros aparecem muito sobre o Haikai, mas realmente, justamente a gente, quando aprende sobre o Haikai, dependendo da fonte ou da forma que você aprende, como foi no meu caso, eu comecei a escrever tercetos assim, que não tinham nada a ver com o Haikai, né? Escrevia, tipo, saía meio que um ditado popular, saíam coisas aforísticas, né? Então demorou bastante para eu entrar nessa disciplina que o Haikai exige da observação, né? Uhum. Então, até eu estou para fazer uma oficina virtual, aí, estou para marcar, porque realmente eu tenho uma coisa um pouquinho mais didática, passo a passo, falando sobre cada característica do Haikai, e daí fica mais assim, fica mais fácil para as pessoas entenderem da estrutura do poema. Então, Álvaro, você comentou aí bastante, né, sobre o haikai tradicional. E quem conhece um pouquinho do teu trabalho sabe que você permeia por vários estilos, você não se prende a esse tradicional. Eu queria que você comentasse então um pouquinho sobre esses outros estilos, né? Sobre a questão de colocar rimas, de colocar humor. Então conte pra gente um pouquinho mais sobre esses outros estilos do haikai. O Haikai chegou no Brasil faz mais de 100 anos, né? E daí, claro, mistura a cultura japonesa com a cultura brasileira. Aí a gente sempre costuma colocar uma caipirinha, um limãozinho, uma feijoada, né, um sambinha nas coisas. E a gente tem outros estilos, né? Por exemplo, no haikai tradicional, não se usa rima. Então a gente evita fazer rima. Às vezes até eu participo de vários grupos e tem grupo de haikai tradicional que se você colocar rima, colocar lá um haikai com rima, já vem o moderador e fala, não, aqui é haikai tradicional, né? Evita colocar rima. Agora, existem outros estilos que a gente percebe que usa bastante rima, principalmente o haikai guilhermino. O Guilherme de Almeida foi um poeta paulista e ele criou um estilo próprio de fazer haikai. Ele seguia a métrica lá dos 575, só que ele introduziu duas rimas, né? Do primeiro verso com o terceiro e no segundo verso da segunda sílaba com a sétima. Então, é um estilo do qual eu gosto muito, sou muito praticante, e é um estilo bem difícil, mas ele traz para o poema um ritmo e uma sonoridade, né? Eu gosto muito. Daí a gente tem o haikai livre, que entra rima, né? No haikai livre a gente pode ter a rima e não, às vezes não aparece a palavra distração. Se eu fizer um haikai, por exemplo, falando de chuva, de sol, de vento,
eu estou falando da natureza, mas esses termos não indicam estação. E tem o haikai de humor, né, que é, o Milor Fernandes, né, popularizou, inclusive ele tem um livro chamado Haikais, e a maioria é de haikai de humor. E no Japão nós temos o Senryu, que foi um poeta japonês que introduziu o humor, né, no haikai. Então, a gente diz que o Senryu, que é essa forma de poema de humor, é um primo do haikai, né? Mas tem a mesma pegada, né? Só que com humor. Então, a gente chama haikai de humor ou Senryu em homenagem ao seu criador. E eu pratico todos os estilos, gosto muito de humor. Os meus primeiros livros, principalmente o primeiro, tem mais humor, né? Mais de humor. Depois eu fui ficando mais técnico, né? E comecei a praticar o haikai guilhermino. E agora, na quarentena, eu estou praticando muito, muito o haikai tradicional. Então, eu pratico todos os estilos, mas eu gosto muito do haikai de humor e do guilhermino. E eu estou me firmando ainda, vamos dizer assim, no haikai tradicional. Estou ainda buscando uma forma, né, o meu estilo dentro do haikai tradicional. Que bacana, Álvaro. E não tem como a gente conversar com você sem lembrar do seu haikai mais famoso. Curitiba não nos poupa. Ontem eu tomei sorvete, hoje eu tomo sopa. Esse haikai esteve por muito tempo pintado, né, num muro de uma avenida central aqui da nossa cidade. Ele já apareceu diversas vezes nos jornais, na mídia, sempre tem alguém lembrando dele. E eu acho que a sua sacada foi muito boa, né, de conciliar essa mudança de tempo que é tão característica de Curitiba. Eu queria que você falasse um pouquinho, é o seu haikai mais famoso, realmente? Como é que você define ele? Tô certa, tô errada? Certíssima! O Curitiba não nos poupa, de fato, né, de longe, o meu haikai mais conhecido, ele ficou pintado na Travessa da Lapa por alguns anos, né, agora não está mais lá, agora no lugar do painel que tinha 10 haikais meus, tem um grafite. Ajudou muito a divulgar o meu trabalho, e realmente quando eu já sei quando num dia está quente, no outro dia esfria, como acontece muito em Curitiba, eu sei que o Curitiba não nos poupa vai aparecer, né? Se essa coisa for bem rigorosa, né, de um dia estar bem quente, outro dia frio, ele realmente finaliza, né? É incrível como aparece nas redes sociais, as pessoas vão me marcando e tal. Então é uma coisa bem interessante, né? Esses dias apareceu no jornal, aí no Jornal do Meio-Dia, e, e daí as pessoas já me ligando, me mandando mensagem, mandando prints, assim. É muito legal isso, ter o trabalho reconhecido, o teu trabalho exposto, né, para as pessoas conhecerem, porque quando ele é divulgado nas redes sociais, a maioria das pessoas não presta atenção que lá embaixo tem um nominho, né? Alguém que escreveu o poema. Então, muitas vezes a gente tem que ir atrás e falar, ó, dá o crédito aí para o poema, tá? Ou as pessoas que me conhecem sabem que é de minha autoria, pedem para colocar o crédito. Então, eu não sou um cara que fica muito estressado com essa coisa de ir atrás, reclamar, botar a boca no mundo, porque a pessoa mencionou e não deu autoria, tal, ou já tive até situação de ter plágio, né? Eu não me estresso muito, mas claro, a gente, como artista, né, a gente fica chateado um pouco no sentido de que, pô, a grande maioria das pessoas olha principalmente a foto que tem do muro, né, que é a que mais viralizou,
e realmente não dão conta de que alguém fez aquilo ali, né? É incrível como as pessoas não leem, né? Aí esses dias eu postei, ó, tô vendendo meus livros, tal livro é tanto, já coloco lá na postagem tudo, exatamente tudo que tem que fazer. Daí, valor e tal. E daí as pessoas falam, mas quanto que tá o livro? Né? Pô, é claro, você tem que manter a forma, mas, pô, tá ali, né? Quais livros? Pô, tá a foto dos livros ali. Então, é uma pena que as pessoas não prestam muita atenção, né? Você posta uma coisa, fala, é tal dia, tal horário, né? Mas que dia que vai ser? Onde vai ser? É incrível isso. É. Então, a maioria das pessoas não presta atenção nessa questão da autoria, mas, de qualquer forma, é um trabalho, inclusive, que foi feito pela CGB, né? E ajudou muito a divulgar o meu trabalho, sou muito grato a eles. Inclusive, eles estão com algumas novidades aí de painéis, né, de azulejo na cidade, e eu já estou sabendo que alguns haikais meus vão estar por aí, né, eles ainda não divulgaram. Ai, que Então, é um presente enorme pelo trabalho da gente exposto na rua, ainda mais numa rua com passagem diária de milhares de pessoas, né? sim. Então, foi uma experiência fantástica, eu diria. E você acha que tem algum haikai que te descreve que esse haikai aqui é perfeito para descrever o Álvaro Posselt? De fato, tem um poema que diz assim: viver, eu suponho, é chicotear a realidade montada no sonho. Esse é o poema que mais me define, né? É sempre legal saber diretamente do autor, né, qual é o seu trabalho que ele acha que melhor define. Então, legal essa sua escolha. Eu, enquanto sua leitora, tem dois haikais que eu acho que me remetem diretamente, né, a você enquanto pessoa, não só como narrador, como poeta. O primeiro deles é esse, resultado do eletro, meu coração bate de metro em metro. E outro que eu gosto muito, que eu acho que, né, também define muito você na minha visão, é esse aqui. Nasci outra vez, saí polaco, virei japonês. É, bem isso, né? É engraçado como a gente se identifica. É claro, a cultura japonesa, eu gostaria de, de fato, ser muito mais japonês, né? Estar mais inserido, conhecer mais a cultura, e justamente através do Haikai, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, e é, é legal. Não sei, o Haikai é um poema que ele tem um leque de coisas que você trabalha com as crianças. Então, por exemplo, tem uma professora que está trabalhando o Haikai, né? Ela trabalha os meus Haikais com caligrafia, com leitura em voz alta. Então, como o Haikai é um poema curto, você pode começar a estimular os alunos à leitura a partir das primeiras leituras, né? Quando eles estão aprendendo a escrever. O Haikai fala sobre a natureza, então você pode explorar a característica das estações, né? Porque se você vai em sala de aula e pergunta para os alunos em que estação a gente está, então você ouve todas as estações, eles chutam e realmente é difícil o aluno que saiba, né, dizer qual que é a estação de fato. Então eles aprendem um pouquinho mais sobre a natureza, porque afinal de contas nós também fazemos parte da natureza, né? Então é Sim. importante a gente conhecer um pouquinho o andamento da natureza, que no inverno a natureza está mais recolhida, né? Ela está para explodir na primavera, que a primavera é a época em que os passarinhos cantam, fazem ninho, as flores desabrocham, né?
as coisas renascem. Então, é importante para eles saberem pelo menos o básico, né? E o Haikai tem isso também, de você ter essa sintonia com a natureza, de você conhecer um pouco das características da poesia, de você ter o estímulo da leitura, né, a partir de um livro de Haikai, que são textos curtos e depois você pode ampliar para outros textos, né? Sem falar que se o professor é, quiser, ele pode ir para o lado da história, falar da história, né, do Japão, da imigração, depois pode falar de cultura, né, outras coisas que estão relacionadas à própria cultura brasileira, né, que a japonesa foi introduzida, culinária, né, então também temos a culinária e assim por diante, né? E são vários ganchos ali que o professor pode pegar para trabalhar, né? Sim, sim, é muita coisa a partir de uma coisa só. Então, eu gosto muito do Haikai também, não pela sua, digamos, elasticidade, né? Que ele pode estar em várias matérias e você pode trabalhar uma coisa a partir do núcleo, né? Então, vou comentar com você também um pouquinho de como que eu conheci, né, o Haikai. E foi lá em 2006, né, muitos anos atrás, a primeira oficina literária que eu fiz na minha vida foi uma oficina de Haikai na Biblioteca Pública do Paraná, que era ministrada pelo José Marins. Então, eu considero o José Marins aí um dos grandes divulgadores do Haikai aqui na nossa cidade. E eu queria que você contasse pra gente, então, Álvaro, é, por que você optou por escrever Haikai aqui em Curitiba? O que te levou a escolher esse estilo de poesia? O José Marins é meu mestre do Haikai, né? Eu atribuo muito a ele muita coisa do que eu aprendi. Eu fiz meu TCC sobre o Haikai, né? Então, já no próprio TCC, ele entra como convidado, como entrevistado, e também me auxiliou muito, né, nas pesquisas. Depois me tornei amigo dele, então frequento a casa dele, então nós temos muitas conversas sobre Haikai, até mesmo virtualmente, e eu sempre paro para ouvi-lo, porque ele fala muito sobre o Haikai, então eu sempre paro para ouvir e aprendo muito com ele. Então ele é meu mestre do Haikai. E também quero citar a minha professora, a Auriceia Dunk, que foi quem me ajudou muito na monografia, com quem eu aprendi muito, foi minha orientadora, né? Então, sempre cito o nome dela, que foi muito importante para mim. E sobre o Haikai, né, o gosto pelo Haikai, eu talvez atribua ao fato de eu ser uma pessoa mais quieta, né, e mais objetiva. Então, como o Haikai é um poema curtinho, que dá a sua mensagem rapidamente, é objetivo, então, quando eu vi aquele poema pequenininho, eu logo me identifiquei com ele, tomei gosto, né, e a partir daí passou a ser praticamente o tipo de poema que eu pratico mais, né? E é engraçado como às vezes eu coloco, às vezes, uma trova ou um poema diferente, e tem gente que fala assim, gostei muito do seu Haikai, né? Então é curioso como eu acabei ficando muito associado ao Haikai e aos meus chapéus, né? Sim, a sua marca registrada. É, antes de ontem, eu postei uma foto do lançamento do meu primeiro livro, né, que faz 8 anos. Eu tenho isso E aí. na época eu não usava chapéu. E as pessoas comentaram lá, ó, nem te reconheci, né? Você nem usava chapéu e tal. Então, o chapéu acabou virando parte fundamental aí do meu visual. Eu adoro o chapéu, né? É como tem uma personagem de um filme que diz chapéus me fazem feliz. Eu adoro chapéu, tenho uma relação
o chapéu já é antiga, né? Eu comecei a usar, de fato, mais recentemente, mas a minha paixão por chapéu, por, não sei, por uma roupa mais social, assim, já é de outra encarnação, talvez quando eu fui algum morador lá no interior da Inglaterra, né, que a gente usava chapéu, bengala e coisas assim. E a maletinha, né? Eu vou até mostrar aqui pro pessoal, Ah, né? eu trouxe aqui, ó. Então, eu achei o máximo aqui na capa do seu livro que você colocou, né? O menininho com o chapeuzinho, com a maletinha. Exatamente. A Verônica até fotografou a minha mala e ela colocou algumas coisas no livro que, como é um projeto mais associado aos haikais que eu cacei aqui em casa, né? Ela fotografou aqui e está registrado no livro alguma coisa. Você comentou, né, do seu TCC. Então, o seu primeiro contato com o Haikai foi realmente na universidade, na Faculdade de Letras, e depois você se tornou professor. Eu sei que durante algum tempo você exerceu, né, o magistério. Queria que você comentasse um pouquinho também para gente, contasse aqui para gente, como que foi essa transição de professor para poeta em tempo integral, porque a gente sabe que, infelizmente, aqui no nosso país ainda temos uma relação bem complicada com as artes em termos de ganhos financeiros, né? Então, normalmente o que acontece, as pessoas, os artistas, os escritores, os poetas, têm que levar em paralelo uma outra profissão junto com a sua escrita para poder pagar as contas. E conte pra gente como é que foi essa sua transição de decidir, não, eu quero me dedicar 100% à literatura, e como que você está levando isso, principalmente agora também nesses tempos de pandemia? Eu conheci o Haikai em 2003, quando eu comecei a frequentar uma oficina de poesia na biblioteca pública, né? Oficina que ainda existe, que é chamada de Oficina Permanente de Poesia, que acontece toda quinta-feira, agora de forma virtual, né? Então, lá eu conheci com a professora Rosa de Oliveira, conheci o Haikai, mas eu conheci o Haikai de forma visual. Então, justamente, eu comecei a escrever Haikai daquele jeito que eu te falei, né? Saíam coisas assim, tipo ditado populares, coisas mais aforísticas, né? E daí, em 2004, eu entrei para a faculdade, né? Eu sou formado em letras, e eu aproveitei, né, o TCC e até o próprio estágio para fazer oficina de Haikai com os alunos e o TCC para aprender mais sobre o Haikai, né? Daí eu estudei o Haikai. Então, a partir disso, eu comecei a praticar o Haikai tradicional, mas ainda eu estava muito, digamos, engessado, né? Porque a gente acaba pensando muito nas regras, fica contando sílabas e o poema passa, né? E você fica preso aqui. Aí, em 2008, eu comecei a frequentar um blog que a Alice Ruiz tinha, em que você colocava um poema lá por dia e ela comentava. Então, já no meu segundo poema que eu coloquei, ela comentou lá, cadê o livro, né? Eu falei, opa, né? E a partir disso, a gente começou a ter uma relação mais próxima, a gente se conheceu até e tal. E foi a partir desse blog dela que eu me soltei, de fato, né? Porque daí eu comecei a pensar assim, não, vou escrever o que me vier eu vou escrever de uma forma mais intuitiva. E foi aí que eu me descobri fazendo poema de humor, né? Então eu lembro que eu deitava e ficava ali matutando poesia e eu tinha que ter um caderninho do lado para anotar tudo para não perder, né? Então, desse período, a maior parte da produção está no meu primeiro livro, né? Inclusive o Curitibano nos Poupa.
E daí, a partir disso, eu comecei a dar aula. Não tive muita experiência em sala de aula, né, de forma coletiva, porque eu comecei dando aula de português, reforço, né, de português, e depois português para estrangeiro, né? Então, também o português para estrangeiro eu mergulhei bastante, dava aula para funcionários da Nissan e da Renault, e estava bem inserido nisso quando lancei meu primeiro livro, e daí a coisa começou a se dividir, né? Entre dar aula e frequentar feiras de livros, eventos literários. Então, quando eu lancei meu segundo livro, que foi em 2013, eu comecei então a frequentar as feiras de livro e tal, e isso começou a ficar mais frequente. E daí lá por 2015 eu já estava bem inserido, né, no meio literário, já com livro infantil até de haikai. Daí foi quando eu realmente parei de dar aula para me dedicar só à literatura. Então, 5 anos que eu sou poeta em tempo integral. E como que está sendo agora com essa questão da pandemia? A pandemia me atrapalhou muito, porque eu dependo muito das escolas, né? Meu trabalho é diário em escola, principalmente escola pública. Eu faço um trabalho voluntário em escola pública com oficinas de haikai. E como eu não tive escola, e também minha casa, né? Faz 3 anos que minha casa virou um espaço cultural, onde eu recebo as escolas para fazer visitação, fazer oficina, recebo também grupo de professores, faço oficina de haikai para a sociedade de uma forma geral, né? E então tudo isso travou, né? Porque eu não pude mais receber ninguém em casa, não pude ir nas escolas. Lancei um livro uma semana antes da pandemia chegar, né? Então, de fato, atrapalhou muito e demorou uns 2, 3 meses para a coisa começar a andar de forma virtual, né? Então, a venda de livro cessou por uns 2 meses. Aí, quando chegou maio, junho, que a coisa começou a andar, ter uma venda, ter convites para live, convites para aulas virtuais. Então, ela, de fato, atrapalhou um pouquinho. E você falou um pouco aí da venda dos seus livros, né? Eu queria então que você contasse aqui para o pessoal que assiste o canal, como que você faz, você enquanto um escritor independente, para divulgar, para vender os seus livros e não deixar eles parados aí, né? Que muitas vezes o pessoal tem bastante dificuldade para colocar os livros à venda. Que estratégias que você usa para botar esses livros aí no mundo, para não deixar eles parados? Então, eu não sou um cara muito do marketing, assim, de estratégias, né? Mas eu, por exemplo, quando eu vou para as escolas públicas, aí quando eu vendo livros, eu faço um preço diferenciado, né, bem diferenciado para a escola pública, justamente para ficar mais acessível para professores e alunos. No ano passado eu tive uma venda bem considerável para a prefeitura, né, aqui de Curitiba. Então, as escolas municipais têm 5 dos meus livros nas bibliotecas. E, assim, eu acho que a venda se faz mais pelo que eu sou conhecido do que pelo meu próprio marketing, né? Talvez o fato de ser mais conhecido que me ajuda a vender os livros. Você comentou antes também que você transformou a sua casa num espaço cultural. Eu queria que você contasse então pra gente como que foi esse processo, como que surgiu a Casa Posselt. Eu faz um pouquinho mais de 4 anos aí
eu me separei, né, de um relacionamento. E daí, tendo a casa, aqui no fundo tem a minha casa e tem uma edícula lá no fundo. Então, a casa é muito grande, e eu fiquei olhando para isso tudo e pensei, o que fazer com a casa, né? Como que faço todo? Eu sou um cara muito do coletivo, sou muito de dividir. Então, eu falei, tem que fazer alguma coisa aqui, né? E comecei a matutar sobre isso, né? Sobre receber as pessoas aqui em casa, receber as escolas. E fui mexendo, né? Fui trabalhando, moldando a casa no meu gosto, né? Da minha forma, tendo intervenções artísticas aqui e tal, também adquirindo obras de autores paranaenses. Então, foi indo até que começou a frequentar um grupo de amigos aqui em jantares e tal. E quando eu vi a ideia de ter a Casa Porcel, né, até não fui eu que pensei nesse nome, foi um amigo que montou um grupo no Facebook para a gente falar dos nossos encontros, e acabou virando a Casa Porcel. Né? Então, aqui eu recebo não só as escolas, mas já recebi empresas, já recebi grupo de terceira idade, né, para fazer oficina, já recebi escritores famosos, né, E então acabou virando esse espaço cultural e super acolhedor, as pessoas gostam de estar aqui, né, quando elas vêm aqui, elas se sentem bem, ficam bem à vontade, isso para mim é um prazer enorme, é uma alegria ter as pessoas aqui, né? No lançamento dos meus dois livros os mais recentes, né? Tirando esse aqui, que é o Entre Miados e Ronronos, né? O Viagem pelo Jardim e Bichinhos de Estimação vamos foram receber lançados aqui. com eles aí, Álvaro? Oi? Tá com eles aí pertinho? Ah, sim. Mostre aí, então, para o pessoal. Eu também tenho uns aqui, mas vou deixar você É. mostrar, então. Isso. Viagem pelo Jardim. Viagem pelo Jardim então, são haikais que eu fiz no meu próprio jardim, né? É uma relação com as minhas visitas, né, pelo jardim. Aí tem o bichinho de estimação, que são haikais sobre bichinhos de estima. Na sopa do sapo, que são haikais, na maioria, sobre insetos. Legal. E daí, o meu primeiro livro, né, tão breve quanto agora, haikais de humor, e o kaki. Kaki é uma fruta que veio do Japão, assim como o haikai. Em japonês se escreve com K, e é meu livro mais japonês, né? Uma homenagem aos japoneses, a partir do título, da capa, fazendo referência à bandeira do Japão. As ilustrações são do Taku X, que é um caricaturista curitibano. Tem tudo de japonês, menos o polaco aqui. E daí eu participei de uma coleção chamada Helena Collodi, né? E lancei o livro Giz de Aprendiz, que aqui, na verdade, eu brinco que são minhas obras completas, porque aqui tem 5 livros em um. Tem o Caqui, tem o Tão Breve, tem um lugar chamado Estante, que é um livro meu que está esgotado, tem mais 2 livros inéditos, e tem um capítulo que eu coloquei lá, Poemas Todos, que são poemas não haikai, né? Não perfeitos. Que bacana, Álvaro. Muito legal conhecer aí toda a sua obra. Falando um pouquinho, você mostrou, né? Tem obras que são, eu diria, talvez um pouco mais para o público mais adulto, tem as infantis. E eu queria também te parabenizar e dizer, eu tenho aqui em casa uma menininha de 3 anos, agora ela acabou de completar 4. E Uhum. agora os seus livros, eu acho que ensina muito também esse amor pela natureza, né? Que traz aquele dos bichinhos de estimação também para a criança, né, que está ali formando a sua personalidade.
ela justamente ter esse afeto, esse carinho pelos bichos, né? Tratar bem a natureza. Eu acho que é um trabalho, assim, além da poesia, de todo o trabalho estético e poético, é um trabalho social mesmo, de conscientização, de mostrar, né, essa importância de se cuidar, né, do nosso planeta. Então, quero te parabenizar bastante. A minha filha adora. Eu acho até muito interessante, assim, que mesmo ela sendo pequena, às vezes ela vê alguma coisa, por exemplo, ela viu uma cegonha num outro livro, e ela se remeteu àquele seu haikai que fala da cegonha. Eu achei Ah, assim, sabe como ela fez essa conexão? Então, como ficou gravado para ela, né, mesmo ela sendo tão pequena, ela conseguiu se lembrar do seu haikai. É, como contar para minha mãe que eu vim da cegonha? morro de vergonha. Como contar para minha mãe que eu vim da cegonha? Eu achei o máximo, assim. Então, é muito importante esse trabalho que você faz. Quero te parabenizar bastante. E queria que você contasse, assim, a gente já está indo aqui para o final da nossa entrevista, quais que são os seus próximos projetos, né? Você mostrou aí a sua caminhada, os seus livros, e o que, que você tem de novo aí, o que, que você está planejando? Bom, quero dizer que essa coisa de a gente trabalhar com arte, né, com poesia no Brasil, é de fato muitas vezes complicado, porque principalmente aqui em Curitiba a gente tem muito artista, né? Curitiba produz muito artista, mas falta público para esses artistas, né? As pessoas geralmente valorizam o que vem de fora e não olham para os seus próprios artistas, né? Exato. Mas eu sou um cara muito abençoado, porque a gente tem esse carinho das crianças, né, das pessoas que conhecem o trabalho da gente. Então, saber que tua filha, né, com 4 anos, já tem essa identificação e lembra do livro, tal. Isso para mim é um presente, é uma fortuna enorme. Quando a gente vai nas escolas e tem um cartaz com a tua foto, com a tua biografia, tem teus poemas em forma de varal, pendurados, e existe esse carinho enorme. Então, eu sou uma pessoa muito privilegiada, abençoada por tudo isso, né? E eu, de fato, eu acho que tem uma missão dentro da arte que é espalhar para o mundo a poesia, né? O pouco de conhecimento que a gente sabe dividir com as pessoas, dividir com as crianças. Então, isso para mim é um presente enorme, é uma bênção. Então, eu só tenho a agradecer. E, falando em projeto, eu tenho muito projeto, né? Tudo envolvendo Haikai, desde gibi, com Haikai em tirinha. Agora eu tenho outro projeto de um livro de culinária, né, para criança, de receitas, né, receitas assim mais simples, mais acessíveis para as crianças, assim na forma de fazer, né, com haikais, né, um livro chamado Salada de Haikais, que mais? Haikais em canecas, haikais em camisetas, tem um projeto de haikais no alfabeto, tem um monte de coisa, assim, projeto não falta, né? O duro é conseguir acompanhar, não tem como você acompanhar, digamos, de forma física aquilo que está na tua mente, porque para cada projeto eu me dedico um ano, assim, na questão de você divulgar, de você sair vender teu livro, né? Mas existem muitos projetos e também envolvendo a casa como um espaço cultural assim mais frequentado, né? Porque até então eram visitas esporádicas, assim, né? Então eu quero para o ano que vem fazer uma coisa mais assim do dia a dia mesmo, uma coisa com mais frequência de visita, de escola, né? Então basicamente é isso, né?
quero visitar escolas no interior também, estou tendo alguns contatos, né, através da Maísa, que ela conhece bastante gente aí, então eu quero. A ideia é fazer um tour aí pelo interior, visitar as escolas, né? Então, projeto não falta. Eu nem ia puxar esse assunto, mas já que você puxou, eu vou aproveitar aí o gancho. E é um outro diferencial seu, né? Você comentou aí das canecas e tal. E eu lembro que tinha uma época que os seus poemas eles estavam também nas embalagens de sorvete, nas embalagens de pão. Queria que você comentasse também um pouquinho de como que isso aconteceu, tá? Fala aí pra gente sobre isso. Haikai como ele é um poema curtinho, ele cabe em qualquer lugar e pode ser lido a qualquer hora, né? Ele se dá muito bem nas redes sociais justamente porque ele é curtinho. E eu costumo postar em forma de foto, né? Então não tem como a pessoa passar por ele e não ler, né? E a rede social tem essa função mesmo. Você passar aquilo e a pessoa já vai partindo para outra postagem, né? Sim. Então, essa questão funcional do Haikai, ela é muito oportuna justamente por ele ser curtinho, né? De fato, pensando em produto, em projeto, em o Haikai ser um poema curto, rápido de se ler, né? Ele fica muito fácil a gente colocar em caneca, colocar em camiseta. Eu estou pensando em outras coisas também. É que, de fato, caneca, por exemplo, que eu fiquei surpreso de como as pessoas gostam de canecas, colecionam canecas, né? Só que para você fazer a caneca como produto, logisticamente é muito complicado, porque primeiro que se você agora você só pode vender de forma virtual, né? Você mandar uma caneca já dobra o preço, né? Porque fica caro o correio. Então, logicamente, é um pouquinho mais complicado. Mas, então, justamente por ele ser curto, né? Então, já apareceu embalagem de pão, embalagem de sorvete, né? A Los Paleteiros lançou um sorvete pequenininho, aí ele aparecia nas embalagens. Então, eu acho que o Haikai é um poema muito oportuno nesse sentido dessa urgência, essa rapidez, né, que é passar mensagem através dos meios de comunicação, de rede social. Aqui no canal, Álvaro, nós temos as pessoas que assistem porque gostam de ver as dicas de leitura, né? São leitores ávidos. E nós temos também aqueles que são escritores ou que estão querendo começar aí nesse universo da literatura. Por isso eu queria que você deixasse uma dica para o pessoal que está querendo se aventurar nesse universo literário, ou mais especificamente no próprio Haikai. Que dica que o Álvaro Posselt tem para dar para esse pessoal? Então, é sempre aquela dica já batida, já, né, que a gente sempre fala, e tal, mas que ela é muito valiosa. Porque, por exemplo, quando eu conheci sobre o Haikai, fui conhecer o Haikai, eu conheci ele de forma visual, né? Então, a dica é para as pessoas conhecerem os clássicos, lerem, né, os poetas japoneses, os estilos brasileiros, né, os nossos poetas brasileiros, aprenderem sobre a teoria, né? E o Haikai é um poema que exige disciplina, exige exercício, né? Então não é uma coisa assim, que a gente já vai aprender e já vai sair fazendo Haikai de boa qualidade, né? Então isso depende muito da prática, de estar no dia a dia ali observando a natureza, né? Então aprender mais as regras, né? Ou como diria Bachô, aprenda as regras e depois as esqueça. Legal. Isso é fantástico. De fato, eu acho que se você quiser ser um artista diferenciado,
esses dias eu fiz uma entrevista e eu falei o seguinte, né? Se a gente seguir a cartilha, a gente nunca vai sair do cercadinho. E os grandes artistas são aqueles que pulam o muro, né? Que pularam o muro. Então a gente tem que ter um pouco de rebeldia para a gente realmente sair do cercadinho, né? E no Haikai existe uma coisa muito comum, principalmente com iniciantes, que é às vezes ficar preso a trocadilhos, né? A fazer jogo de palavras. E isso de fato é interessante, né? Mas não fica preso a isso. Então a gente às vezes se preocupa muito com a forma e deixa de lado um pouco o conteúdo. Então às vezes você pode pegar até um tema super batido, mas você de repente consegue tirar algum significado daquilo, né? Então se preocupar mais com o que dizer e não com o como dizer, né? Então essa uma das minhas dicas, né? A gente se preocupar mais com aquilo que a gente vai falar, né? Com a poética das coisas, né? E a forma, de fato, às vezes ela atrapalha, principalmente no começo, quando a gente quer seguir todas aquelas regrinhas ali, então a gente acaba travando, né? Como aconteceu comigo. É mais ou menos por aí. Eu gostaria de te agradecer muito, Álvaro, por essa entrevista, por essa hora que você dedicou aqui para estar conosco no canal. E eu queria que você, de repente, falasse alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de falar. Esse momento, então, é seu, fica à vontade, deixa aí a sua mensagem final. Bom, eu sou muito grato, né, pelo teu carinho. É, essa semana eu recebi um presente pelo correio, né? E para mim é muito significativo esse carinho todo, né? Então eu sou muito grato, eu fico à disposição para quem está assistindo, também professores, né, professoras, eu fico à disposição para fazer oficina, para fazer bate-papo com os alunos. Quando tudo isso passar, eu fico à disposição para visitar as escolas, para receber as escolas aqui em casa, né? E eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, o Haikai tem um monte de coisa, né, para a gente falar sobre poesia, sobre arte, e que a gente precisaria estar aqui o dia inteiro falando. E é isso. Eu te agradeço muito, Álvaro. Quero desejar para você todo o sucesso do mundo, que você consiga aí realizar os seus projetos, continue cada vez mais incentivando, né, a leitura, incentivando as pessoas até entrar nesse caminho da literatura. E também, enquanto professora, né, agradecer por todo esse trabalho que você faz, que você continue aí por muitos e muitos anos desenvolvendo esse trabalho tão bonito. Quero também falar para o pessoal aqui do canal que nos assistiu até agora. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, é importante. Se vocês gostaram do conteúdo também, aproveita para se inscrever no canal, para não perder mais nenhum conteúdo, né? Ativa o sininho e também compartilhe o vídeo com as pessoas que você acha que podem gostar. Muito obrigada por terem ficado com a gente até agora e aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Obrigado pelo carinho.